fazer no modo K-pop, que eu acho que ajuda mais pra mim, na minha opinião. Enfim. Vamos agora falar um pouco sobre a quarta temporada de The Bear, beleza? Eu acabei de assistir tem mais 2 semanas, ou uma semana, alguma coisa do tipo. E pra quem não sabe, eu gosto muito de The Bear. Acho que é uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. Acho que é melhor pra mim. Antes eu tinha como experiência, eu achava Game of Thrones melhor do que todas as outras séries que eu já assisti na minha vida. Mas tipo, disparado. Até conheci esse ano The Bear e Ruptura. Eu ainda acho The Bear muito, mas muito melhor do que Ruptura, mano. O pessoal vai falar, não, mas como assim? Como assim você acha The Bear melhor do que Ruptura? Eu acho porque The Bear não para. Sempre tem um episódio, os episódios, mesmo os episódios que estão contando mais a história de um personagem, são episódios muito bons. São episódios que não cansam, que não são lentos e que sempre tentam trazer uma crítica sobre algo, uma visão sobre alguma coisa que talvez não esteja acontecendo, etc. Enquanto Ruptura não. Então tem esses episódios lentos que, meu irmão, é difícil aturar. É muito difícil aturar. Muito. Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar uma guerra entre Ruptura e The Bear. Ou Severance, The Bear, ou Ruptura e Urso. Aqui a gente vai falar sobre a série The Bear ou a série O Urso, a quarta temporada especificamente. Que aqui eu tenho que falar uma coisa. Que eu, honestamente, quando eu fui pra essa temporada, eu pensei que seria a última. Sinceramente pensei que seria a última. Porque por algum motivo, depois que terminou a terceira temporada, eu li que o pessoal tava falando que a quarta temporada seria a última. E quando eu vi, terminei de assistir. Então até o último episódio, eu achava que seria a última e tava com medo do que iria acontecer e tal. E quando eu assisti o último episódio, eu percebi, não é o último. Então, eu fiquei meio pé da vida no final. Fiquei meio pé da vida legal no final. Eu pensei que era o final, botei minhas expectativas todas em relação a ser o final, sendo que não era o final. Mas esse não é um problema. Esse é um problema particular meu. Isso não afeta a experiência que você vai ter ao assistir a quarta temporada. Porque, na minha opinião, a quarta temporada é muito melhor do que a terceira temporada, mas muito melhor. Acho que tipo, como muita gente não tem essa informação, mas a terceira e a quarta temporada de The Bear foram filmadas juntas. Ou seja, você tem uma experiência completa da terceira e da quarta temporada, você teria que assistir a terceira e a quarta juntas para você ter uma noção de o que estava na mente do diretor ao fazer essas duas temporadas de forma conjunta, de forma que uma combinasse com a outra, sabe? Então, se você tiver oportunidade, talvez eu não tivesse oportunidade, não fiz isso. Eu tô jogando ela pela sua temporada em si, mas se talvez tiver oportunidade de assistir as duas temporadas juntos, talvez tenha uma conclusão mais diferente do que eu. Que eu achei a quarta temporada, terceira e a quarta temporada, abaixo do que a primeira e a segunda. Mas isso pode ser pelo fato de elas terem sido gravadas juntas e seria uma a conclusão da outra. Seria tipo um mini arco. É tipo um arco de história, sabe? E por conta disso pode parecer que a primeira temporada, a terceira temporada seria mais fraca delas por conta disso. Mas é porque ela estava conectada com o arco da terceira e quarta temporada juntos. Tô saindo em defesa aqui um pouco da terceira temporada. Aliás, além do mesmo que a terceira temporada tenha o melhor episódio da série, pra mim, sem sombra de dúvidas, que é o episódio lá na noite, que é todo focado na preparação de uma noite de funcionamento do restaurante. Mas enfim, voltando ao assunto da quarta temporada, a quarta temporada é mais uma temporada mais leve. Muita gente, incluindo meus pais, reclamavam muito das primeiras temporadas porque era muita confusão. Era briga sem parar. Ainda mais na terceira temporada que tem muita briga, mano. Mas tem muita discussão, tem muito
problemas, que meio que traz um sentimento ruim pra você. Você fica meio estressado porque você só vê uma confusão acontecendo, mano. Você só via discussão entre o Carmen e o Rich, entre o Carmen e a menina, que eu esqueci o nome agora, entre o Carmen e a irmã, entre o Carmen e todo mundo, entre todo mundo com todo mundo. Era uma confusão. Claro que a sensação que o diretor queria passar era esse sentimento. Mas era muito pesado, era muita coisa. Você acabava o episódio e se sentia, tipo, muito de cabeça quente. Não cabeça quente, mas tipo, você ficava muito. Se você não levava aquilo, você não conseguia separar aquilo da sua mente, você ficava muito estressado por causa daquela situação toda que eles estão vivendo. Eu via uma coisa mais mais artística, mais com a mensagem que eles querem passar ali e tal. Só que meus pais, por eles não serem tão. Não querer ver só o que tá passando ali na frente dele, não querer pensar muito sobre o que tá por trás daquilo ali, eles viam muita discussão, eles viam muita coisa que deixava ele de cabeça quente. E imagino que muita gente passava por isso também. Tanto que tinha que assistir um episódio por dia, ou 2 episódios no máximo por dia, porque senão ficava muita coisa na cabeça. Então, eu acho que levaram muito em consideração essa opinião, e fizeram uma temporada mais leve, pra ser sincero. Temporada onde que o Carmen literalmente começa a lidar com os seus problemas e não fugir deles, sabe? Eu acho a temporada muito focada nele, aliás. Acho que é muito focada nele, na menina, que eu esqueci o nome agora. Qual é o personagem dela, gente? Meu irmão, eu esqueci. The Bear. Cast. É muito focado na Sidney. Sidney, isso. Na Sidney, no Carmen. E até no Rich, mas acho muito menos no Rich. Na minha opinião, é muito mais focado no Carmen e na Sidney. A Sidney, naquele ditado de se deve ou não aceitar a proposta lá, que é onde termina a 3ª temporada. Passa toda a jornada, basicamente toda a temporada falando sobre isso, no lado dela, na perspectiva dela, além do fato dela tá focando muito no trabalho e esquecendo um pouco da família, e o que isso pode causar e tal. E o Carmen, que começa a perceber que ele usava o trabalho pra esconder os problemas dele, pra esquecer os problemas dele, quando na verdade ele tinha que tratar aquilo. A temporada toda sobre isso. E no meio termo tem uns mini plots que são explorados, mas que ao mesmo tempo não são tão explorados a fundo. Porque provavelmente eles querem deixar pontas soltas pra explorar nas próximas temporadas. Na 5ª temporada, pelo menos. Mas, tipo, uma coisa que eles conseguem passar muito bem durante toda a série, durante toda a temporada, é o clima de tensão. De qualquer momento, aquele restaurante pode fechar e você não sabe o que vai acontecer, sabe? Mas ao mesmo tempo, tem subtramas como a trama do Carmen com a mãe dele, que é sensacional. Tem um episódio que é focado nisso. E, mano, é um episódio muito bom em que a Jamie Lee Curtis manda muito bem. Aliás, pra mim, se tem uma pessoa que deveria ser indicada como melhor atriz convidada, melhor atriz coadjuvante, alguma coisa assim, é a Jamie Lee Curtis, porque ela trabalha muito bem nesse episódio específico. Ela trabalha muito bem. Fora isso, todo o resto do elenco continua trabalhando de forma sensacional. O Carmen, que é o Jeremy Allen, alguma coisa. Jeremy Allen, que é o Jeremy Allen White, ou Jeremy Allen, alguma coisa, esqueci agora. Esqueci o último dele. Jeremy Allen White, isso aí. Jeremy Allen White tá trabalhando muito bem. O cara que faz o Rich do The Bear, que é o que vai fazer o coisa no
que é o Ebon Moss-Barack, tá trabalhando sensacional como sempre, sem sombra de dúvidas. Acho que ele e o Carmen. Claro, a Sidney também trabalha muito bem, mas pra mim, desculpa, pra mim, os personagens que sempre roubam a cena, qualquer lugar que eles estejam, é o Rich e o Carmen. Não tem jeito. Se o seriado focasse só nos dois, nos seus problemas internos, e não tivesse restaurante, mano, sensacional. Sensacional. Seria um sensacional produto. Sério, eu vi uma temporada só de Rich. Ou só de Carmen. De tanto que eu gosto desses atores e quanto que eu gosto como eles trabalham esses personagens deles. A Sidney tá trabalhando muito bem também. Só que eu acho que a Sidney. Esse fato de toda a temporada toda dela ser só sobre essa decisão, que na minha opinião era muito simples de entender pelo que estava acontecendo ali, muito difícil de decidir, muito fácil no caso de decidir, acho que me perdeu um pouco nesse ponto, sabe? Eu acho que a história dela não é tão bem explorada quanto a história do Carmen com a mãe dele, ou como a história do Rich com a ex-esposa dele, ou com a filha dele. Acho que o plot dela é muito menos trabalhado do que os outros dois. Talvez. Não, sim, talvez, porque a trama dela termina nessa temporada, então meio que meh. Mas, sério, eu gostei, não me entendo mal. Eu gostei muito dessa temporada, achei uma das melhores. Se pá, eu acho melhor do que a primeira temporada. Eu acho, porque é um bom balanço. Eles têm um bom balanço entre leveza e ficar pesado o clima, sabe? E eu acho isso muito importante. Eu acho isso muito importante num seriado que era tão pesado em termos de que não tinha uma quebra de humor tão pesada, tão boa assim pra tirar aquele peso, sabe? Aqui tem uma leveza maior a situação, uma leveza maior a situação que eles estão vivendo. É tipo uma temporada de um balanço entre leveza e pesado muito bom. Que é o que eu queria que tivesse em todas as temporadas, pra ser sincero. Mas, fora isso, eu só tenho que dizer coisas boas do filme. Da temporada. Achei a temporada sensacional. Acho o episódio também do casamento muito bom. É até engraçado o que acontece numa cena lá. Que eu não vou dar spoiler, porque eu quero que vocês sintam. Se vocês não tiverem assistido ainda, vocês sintam aquela cena como eu senti. Mas eu achei muito engraçado. Mesmo. E como eu disse, pra mim o destaque dessa temporada é a história do Rich. Principalmente do Rich e do Carmen. Ponto. O resto são subtramas legais, ok, mas nada demais. Só a subtrama, os plots de Carmen e. Pô, dificuldade, hein? Hoje tá difícil. Do Carmen e do. Do Rich são sensacionais. Não tenho o que dizer além disso, mano. São sensacionais e vale a pena ser assistidos. Só se fosse pelas tramas deles. E é isso. Pra mim é uma temporada 8,5 de 10. Pra mim não é uma temporada 10/10, porque tem os seus pontos fracos. Como eu disse, os outros plots não estão do mesmo nível do que o plot dos dois que eu te falei antes, do que é do Carmen e do Rich. Acho que tem alguns personagens que estão meio que sobrando na história nessa temporada, como é o caso, na minha opinião, da Tina, por exemplo, que ela teve um destaque grande na última temporada, e nessa temporada aqui. Ela tem um destaque, mas também não é aquele destaque. Acho que tem o personagem do. Qual é o nome do personagem do. Cara, esqueci o nome. The Bear. Acho que o personagem
A Claire tá sobrando no meio. A Natalie tá sobrando, na minha opinião. Cadê o outro? E o Marcos também, eu acho que tá sobrando também na história. Em termos de trama, eu acho que esses três estão meio que sobrando na história. Estão botando ali, mas estão jogando ele. Não estão botando. Estão trazendo uma. Tipo. Uma profundidade. Claro, o Marcos teve a trama do pai dele, mas que também não foi terminada. Tem várias tramas ali de personagens que estavam esquecidos no pagode, que eles colocaram só pra falar, ah, ele tá aqui e tal. Então, teve isso também, na minha opinião. Mas eu acho que são essas coisas que tiraram um pouco pra mim de ser uma temporada 9, 10 pra ser uma temporada 8,5, sabe? Minha opinião. Posso estar totalmente errado, mas é a minha opinião. Beleza? Mas é isso. Eu achei isso. Você que tá vendo através dos cortes, esse pedaço da live que a gente tá fazendo, deixa nos comentários aí o que você achou e deixa o like também, que não é pra ajudar a crescer o canal. Beleza? Show de bola.